Quero dizer da minha alegria de poder estar com os irmãos uma vez mais para juntos adorarmos o nome do Senhor e recebermos uma porção da palavra do Senhor Jesus. Abra, por favor, a sua Bíblia comigo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10 e o versículo de número 3 para a nossa meditação nesta noite em o nome do Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 3, leremos 3, 4 e 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3, 4 e 5. Acreditando que os queridos irmãos já encontraram a passagem mencionada, passo a ler. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Esta passagem foi lida na versão Almeida, Revista e Corrigida, uma versão que usa o português de 400 anos atrás, quando o João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia naqueles dias. Um português que, nesse momento, dentro do nosso contexto, é a mesma palavra, porém está um pouco distante do português de hoje. Eu quero ler a mesma passagem na nova versão internacional. Um português mais próximo do nosso tempo agora, para que você amplie o seu entendimento nessa passagem. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo argumentos e toda pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos pedindo ao Senhor que estenda as tuas mãos. Senhor, a tua palavra é a boa semente, que ela encontre hoje corações como uma terra fértil, onde ela possa, Senhor, ser lançada, ser aconchegada, brotar, crescer, dar fruto ao seu tempo, conforme o Senhor determinar. Não permita que saia sequer uma palavra dos meus lábios que não seja na direção do seu Espírito, mas que cada palavra que o Senhor colocar na minha boca seja para a glória tua, para o teu louvor, para a edificação da sua igreja e para a nossa alegria, em o nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se, querido, esteja à vontade. Aleluia. Quando nós aceitamos a Cristo, quando levantamos a mão, pedindo a Deus que nos recebesse, na medida que a Bíblia diz, não fostes vós que o recebestes, ou Cristo diz, não vos recebestes vós a mim, mas eu vos recebi a vós. Quando nós fazemos isso, nós ganhamos um grande amigo, um Pai poderoso, zeloso, que olha por nós todos os dias, um amigo tremendo. Sérgio Lopes entende isso e ele escreve uma canção. O amigo que encontrei me surpreendeu, quando todos me deixaram, ele me acolheu, me mostrou as mãos feridas, das algemas me livrou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Ele diz, fomos comprados, e agora, como Cristo olha para os seus discípulos e diz, já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Então, ao aceitar a Cristo em nossa vida como nosso Senhor, nós agora passamos a ser amigos de Deus, amigos de Cristo, e temos um grande amigo. Em contrapartida, nós ganhamos um arqui-inimigo chamado Satanás. Deus é nosso amigo e está do nosso lado. Do outro lado tem um arqui-inimigo, um inimigo feroz, um inimigo que luta na esfera espiritual, e a sua missão é tríplice: matar, roubar e destruir.
Logo eu posso concluir que se sou amigo de Deus e inimigo de Satanás, eu estou em meio a uma guerra, em meio a uma batalha, em meio a uma milícia. Isso significa que, caminhando dentro do tema proposto para esse ano, que é vitória, que nós teremos vitória fatalmente, porque isto é promessa de Deus. Deus prova, aprova e entrega a vitória. Mas não teremos vitória sem lutas, ou não venceremos sem lutar. Isso significa que o fato de estarmos com Cristo não nos blinda dos ataques de Satanás, não nos blinda das dificuldades, não nos coloca a salvo de todo e qualquer tipo de dificuldade. Antes passaremos pelo campo de batalha, pois Deus não nos livrará da cova, mas em meio à cova Ele vai enviar o seu anjo, fechar a boca do leão, e nós prevaleceremos para a glória de Jesus. O apóstolo Paulo faz pelo menos 4 grandes viagens, 3 viagens missionárias e uma última viagem ele faz como ovelha muda. Ele é levado ao matadouro e ele sabe disso e diz: eis que estou sendo derramado como libação. Libação era uma oferta que era feita antes do holocausto, preparando para o holocausto. Paulo está dizendo: eu sei o fim que me espera, mas para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo então, na sua 4ª viagem, ele viaja para Roma para ser preso, julgado, condenado e por fim sofrer a pena capital, quando é decapitado em Roma no ano 68 da era cristã. Acontece que em meio a estas 3 viagens missionárias, na sua primeira viagem, ele sai de Antioquia, perpassa por toda a Ásia Menor e volta em Jerusalém. E nesta sua passagem, ele passa dentro de uma cidade chamada Corinto, uma cidade efervescente, cultural, onde muitas pessoas vinham de todos os lados e ali se encontravam. E Paulo vê ali a necessidade de empenhar o seu trabalho e a sua tarefa missionária para ganhar almas para Cristo. E durante 1 ano e meio ele fica dentro daquela cidade, pregando, evangelizando, ganhando almas, falando de Cristo. De sorte que a igreja de Corinto se funda. Paulo então segue viagem. E em meio a uma outra viagem, ele recebe notícias de que a igreja estava vivendo muitos problemas. E então, movido pelo Espírito de Deus, Paulo resolve escrever uma carta para Corinto. E ele escreve 1 Coríntios. Ele escreve aos coríntios, doutrinando, ensinando, puxando a orelha, sobretudo por alguns erros e dificuldades que haviam ali, que precisavam ser consertados. E então Paulo envia esta carta, a igreja de Corinto a recebe. Um momento depois, Paulo encontra-se com Tito, numa cidade chamada Filipos. E estando em Filipos, Tito leva a ele a notícia, a carta que Deus te usou para enviar para os irmãos de Corinto foi tão bem recebida e abraçada, que houve uma evolução, uma melhoria. Deus curou muita gente, Deus fez coisas tremendas e houve solução de muitos problemas. Mas ainda existem lutas naquele lugar, provações, dificuldades, problemas. Ainda existem crentes que estão atingidos pela luta e precisam de uma palavra de ânimo e precisam ser levantados para a guerra. Paulo então, movido pelo Espírito de Deus, resolve escrever a 2ª carta aos Coríntios. Agora não mais meramente com um cunho doutrinário, não mais apenas para ensinar, ou puxar a orelha, ou redarguir, ou trazer o povo à memória daquilo que são os caminhos de Deus. Mas Paulo resolve, sobretudo no capítulo 10 dessa carta, escrever a eles, dizendo que eles estavam, ou mostrando a eles, que estavam em meio a uma guerra. E Paulo então resolve dividir com eles o segredo das suas vitórias. Paulo vai contar das suas experiências no campo missionário. E Paulo resolve dividir o grande segredo da sua vitória, que não é outro senão pelejar as guerras de Deus
com as armas de Deus. E ele vai dizer: embora andamos na carne, embora vivamos como homens, não guerreamos de maneira humana. Paulo está dizendo: o seu QI não vai funcionar contra Satanás, o seu anel de grau não vai resolver o seu problema, o diploma na parede não expulsa demônios, a sua inteligência, perspicácia, a sua influência política não pode abrir as portas no mundo espiritual. Paulo está dizendo: as armas da nossa guerra, da nossa batalha, da nossa milícia não são carnais, são espirituais e, portanto, poderosas em Deus. Paulo está dizendo: o poder não é meu, o poder não é seu, ele é de Deus, vem de Deus para nós pelejarmos as nossas guerras no mundo espiritual, porque a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Paulo está dizendo: ei, irmãos de Corinto, se nós abraçarmos as armas de Deus e lutarmos com elas, certamente venceremos as nossas batalhas. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo, manuseando as páginas deste livro maravilhoso, pelo menos 6 grandes armas que Deus entrega ao crente. Quando você aceita Cristo, Deus te arregimenta, você se alista no exército do céu, e como todo bom soldado, jamais é despedido para a guerra de mãos vazias, mas todo bom soldado vai equipado, pronto, armado. O soldado vai com uma pistola no coldre, vai com uma faca de caça aqui na bainha, vai com um fuzil, granadas, estratégias. O exército brasileiro tem 3 regimentos: infantaria, cavalaria, que são os tanques e os blindados que vão nos flancos da infantaria, e a artilharia que fica lá atrás, municiando, cobrindo o campo, destruindo as barreiras que o inimigo coloca. Então todo soldado vai ao campo de batalha bem armado. Não podia ser diferente quando nós nos tornamos soldados do céu, do exército de Deus. Deus tem 3 exércitos, é por isso que a Bíblia o chama de Jeová Sabaoti, o Senhor dos exércitos. O primeiro exército de Deus são os anjos do céu que estão ao seu serviço. A Bíblia vai dizer que o segundo exército de Deus são as estrelas do céu. E quereis saber qual é o terceiro exército de Deus? Eu estou olhando para ele aqui na terra, a nação eleita, o povo santo, o sacerdócio real. Eu e você estamos no exército do grande general dos exércitos, e se você se alegra em fazer parte deste exército, eu te conclamo com toda a sua alegria a dar o melhor glória a Deus que você trouxe para Jesus hoje. Aleluia! Para Deus não te despedir para a guerra de mãos vazias, a Bíblia nos mostra pelo menos 6 grandes armas: a oração, o jejum, a vigilância, a palavra de Deus, a fé e a autoridade espiritual. Eu não tenho, dada a exiguidade do tempo, ao pequeno tempo, eu não consigo falar destas 6 armas, mas me permita falar de uma que é imprescindível para um ano de vitória em 2022. Eu diria que sem esta arma, sem utilizar-se desta arma, muito provavelmente as trevas terão algum sucesso sobre a vida do crente. Mas se usarmos esta arma, cuja qual vou falar nesta noite, eu não tenho dúvida alguma que triunfaremos sobre Satanás, triunfaremos sobre os problemas, triunfaremos sobre as dificuldades, triunfaremos sobre a enfermidade, triunfaremos pelas crises econômicas, triunfaremos naquilo que são as guerras que se apresentarão sobre nós ou no nosso caminho.
A arma que quero abordar hoje é a oração. A oração é algo maravilhoso. A oração é algo tremendo. A oração é algo fantástico. A oração é uma arma maravilhosa. A Bíblia Sagrada vai dizer que o ministério de Jesus, o ministério público, durou 3 anos. E desses 36 meses, pelo menos 12 meses, Jesus se dedicou à oração. 1/3 do ministério público de Jesus foi orando. A Bíblia vai dizer que muitas vezes Jesus aparece na boquinha da noite, subindo ao monte para orar, e só reaparece no outro dia com o raiar do sol. Muitas vezes Pedro, Tiago, João, Filipe, Mateus estavam dormindo, mas o mestre estava orando na primeira, segunda, terceira, quarta vigília da noite. De sorte que ele nos ensina a orar, não só de forma verbal, mas o exemplo de Cristo nos mostra que o caminho da vitória perpassa pela oração. Crente que não ora, tem um velho corinho antigo, de um cantor chamado Cícero Nogueira, e ele vai dizer: crente que não ora, não consegue ter vitória, não consegue ir avante, é igual uma formiga, o seu adversário é mais forte que um gigante. Porém, o crente que ora é um trem movido a fogo e está sempre carregado. Se o inimigo se aproxima, o crente passa por cima e ele é atropelado para a glória do nome de Jesus. Então ora, meu irmão, então ora, minha irmã. Eu te convido, mais do que isso, eu te desafio, eu te provoco, eu te incentivo a olhar para esse crente que está do seu lado, na batata do olho dele, e dizer assim: esse ano vai ser diferente, irmão, nós vamos orar. Aleluia! Primeiro lugar, a oração não é um monólogo tedioso. Não é alguém de joelhos falando, termina de falar, encerra a fala, levanta, sai e vai embora. Não. Oração é um diálogo poderoso, onde eu falo com Deus, mas Deus também fala comigo. Onde eu peço, mas paro para receber, onde eu busco a direção, mas paro para ouvi-la, onde eu falo com Deus e espero que Ele fale novamente comigo. A oração precisa ser um diálogo, porque Deus fala com o homem. A Bíblia vai dizer que Moisés agora está orando e Deus começa a falar com ele sobre o tabernáculo e mostra o modelo direitinho que ele tinha que fazer. Moisés dobra o joelho e vai orar e dizer: Deus, nós não temos um engenheiro capaz de fazer toda esta obra maravilhosa. Então Deus fala com Moisés: deixa que essa parte é comigo. Êxodo capítulo 31, versículo 1, a Bíblia diz que Deus chama Bezaleel pelo seu nome e o unge e o faz dele um mestre de obras, e ele então vai fazer todo aquele trabalho. A Bíblia vai dizer que Josué dobra o joelho diante do Jordão, sem condição de atravessá-lo, e começa a orar e dizer: Deus, o que faremos? Qual a saída? Nos direciona, nos dá, Senhor, a diretriz. E então Josué para e começa a escutar. Depois de falar, começa a escutar, e Deus então começa a falar com Josué: amanhã, Josué, será um dia diferente na vida do meu povo. Hoje, reúne todo o povo, coloque-os para santificar, orando, jejuando, me buscando. Amanhã coloca o sacerdote na frente, os levitas atrás, a arca da aliança, o exército e o povo. E quando vocês marcharem e o sacerdote tocar a planta do pé na água do Jordão, eu abrirei as águas e lhe mostrarei que, assim como fui com Moisés, eu sou contigo nesta peleja. Oração é falar com Deus, mas é estar pronto para ouvir Deus falar comigo. Oração é falar com Deus, mas estar pronto e sensível para ouvir Ele falar o que Ele quer falar, da maneira que Ele quer falar para a minha vida e para a sua vida. E quando nós ficamos sensíveis à voz de Deus na oração, Deus fala conosco, nos direciona, e nós agimos na estrita direção de Deus, e a vitória chega. Segunda-feira passada, eu fui abordar uma pessoa que estava em uma atitude muito ruim, uma atitude complicada.
uma atitude que precisava ser corrigida. Uma pessoa muito chegada, um parente meu. E para minha surpresa, ao pontuar aquela dificuldade daquele indivíduo, ele se levantou com tanta violência, agressividade, com uma forma austera de falar, inclusive com desrespeito. E então ele estava falando e eu orando em espírito, dizendo: Deus, o que é que eu faço? Eu estou com a razão, eu levanto a minha voz e argumento. Deus diz: deixa, entrega a razão para ele e fica com a graça. Irmão, a graça é melhor que a razão. Tem situações que você vai abrir mão da razão e vai ficar com a graça. E eu disse: Deus, mas a conversa terminou tão difícil. Ele se levanta e sai pisando duro e não quis mais conversa. Então, quando foi na terça-feira, lá no Ingá, eu estava de joelho dobrado, orando, dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor haja no coração deste moço. Eu preciso que o Senhor vá onde eu não posso ir, que a sua mão alcance o coração dele, mude a cabeça. Não podemos ficar nessa situação. Eu preciso que ele possa ser tocado pelo Senhor. O que é que eu vou fazer? E então eu calei a minha voz e comecei a ouvir e buscar, e entender qual era a direção. Deus olhou para mim e lá do seu trono ele diz: abençoe a vida dele com uma ação. E Deus me deu a diretriz, qual a ação que era para fazer. Ele estava querendo fazer um curso, sem direção, sem condição. E então eu fui pesquisar o curso, conversar com o coordenador do curso, para conseguir um encaixe para ele. E então mandei uma mensagem no WhatsApp para ele. 3 dias depois, conversei com o coordenador sobre o curso e falei tudo sobre ele. Quando foi na sexta-feira, ele me procurou com lágrimas nos olhos, dizendo: eu quero pedir desculpa, eu fui grosseiro com você, eu não tinha esse direito, eu não podia fazer isso, eu não sei onde eu estava com a cabeça. E quando eu recebi a mensagem no meu zap, aquilo tocou tanto o meu coração que as minhas estruturas se abalaram, e eu senti uma vontade tão grande de vir aqui te dar um abraço e um beijo, porque eu quero ser seu amigo, e eu sei que eu estava errado, e eu vou fazer o que você me disse para fazer. Sabe por quê, irmão? A oração não é um monólogo, a oração é um diálogo. Você fala, Deus te ouve. Deus fala, você ouve, te orienta, te dirige, e você caminha para a vitória, para a glória do nome de Jesus. Então, nesse ano, ore mais. Segunda coisa, a oração é poderosa. A oração abala estruturas. A oração desestabiliza o inferno. A oração anula as astutas estratégias de Satanás. A oração faz o que a mão não pode fazer, o que o dinheiro não pode fazer, o que a influência não pode fazer, o que nós como humanos não podemos fazer. Para que você entenda o poder da oração, me permita contextualizar com algo que você conhece. Se alguém me perguntasse e dissesse assim: pastor, a oração é igual a um tiro de 38, eu diria: não, irmão. Talvez, pastor, igual a um tiro de .40 com a munição stop power, poder de parada, que quando o sujeito recebe um tiro de .40, não consegue continuar andando, ele cai no lugar. Eu diria que também não. Pastor, a oração é tão poderosa quanto um fuzil automático leve, um FAL, calibre 7,62, capaz de transfixiar 10 homens em linha. Você dá o tiro, entra na barriga do primeiro e sai lá no último. Eu diria, o FAL é poderoso e tem poder de destruição, mas a oração é mais poderosa. Pastor, quem sabe então a oração é como um tiro de um canhão de 120 milímetros, de calibre 120 milímetros, com uma bala que pesa 20 quilos, que é capaz de destruir um prédio, um edifício, uma edificação, um blindado. Eu diria, isso não chega aos pés da oração. Pastor, agora eu sei que a oração é poderosa como um míssil Tomahawk.
aquele americano usado na Guerra do Golfo, que viaja a 880 km por hora e carrega explosivos equivalentes a 500 quilos de dinamite, e que quando cai no lugar explode tudo. Eu diria, não chegou nem perto, irmão. Se você quer comparar a oração com uma arma contemporânea, compare-a com um míssil mosquite, que voa a 3.600 km por hora, capaz de atingir um alvo a 200 km em exatos 3 minutos, carregando uma ogiva de 200 quilotons, equivalente a 6 vezes o poder de destruição da bomba de Hiroshima e Nagasaki. A oração é mais poderosa do que um míssil mosquite. Quando o crente ora, o inferno é bombardeado. Quando o crente ora, as estruturas de Satanás se abalam. Quando o crente ora, o céu age em favor da igreja de Deus. E quando Deus age, o inferno cai, Satanás é destronado, e a bandeira da vitória sobe no mastro, dizendo: a igreja venceu, a igreja venceu, a igreja é vencedora, meu irmão, para a glória de Jesus, aleluia. A oração é poderosa, a oração é tremenda, ela é uma guerra ou uma arma de guerra que, se devidamente usada, trará a nós a vitória para a glória de Deus. Irmão, a oração não pode ser uma oração pré-moldada, não podem ser jargões pré-escolhidos, não pode ser um aglomerado de palavras repetidas como uma liturgia cotidiana, uma fórmula pré-pronta, uma receita de bolo. Oração tem que ser a expressão da sua alma, nas suas palavras, do seu jeito, da forma que você de fato consegue orar. A oração deve fluir de dentro de você, e ela deve ser feita ou acompanhada com a fé. A oração precisa ser feita acreditando que o que Deus ainda não fez, Ele fará. Que aquilo que ainda a gente não enxerga, enxergaremos. Que aquilo que a gente ainda não recebeu, receberemos. Nós precisamos orar com a esperança de que Deus fará o que nós estamos pedindo. Marcos capítulo 11, versículo 24, a Bíblia vai dizer: portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, crendo que já o receberam, assim o sucederá. Ei, deixa eu lhe falar uma coisa: a maior prova neste momento, a maior prova do fruto da oração é exatamente este ambiente onde você está. Humanamente falando, era impossível comprar este templo. Era impossível estar aqui hoje glorificando a Deus, dizendo: ninguém nos tira mais daqui, ninguém vai alugar isso aqui para lugar nenhum mais. Aqui agora é casa de Deus, é lugar de adorar a Deus, é lugar de edificar vidas. Sabe por quê? Tudo estava contrário. O pastor Alisson já disse isso aqui tantas vezes. Tudo era desfavorável, mas o poder da oração foi adiante de nós, e nós oramos, você orou, o pastor orou, acreditando que, embora não houvesse recursos disponíveis, este lugar já era nosso, e aqui está, para a glória de Deus, a vitória chegou na nossa vida. A Bíblia vai dizer no capítulo 8 de Romanos, versículo 47, se Deus não poupou nem o seu filho, o que Ele não nos dará? Ele desenfeitou a glória e deu Jesus para nos comprar, morrer morte de cruz, ressuscitar e nos comprar. A Bíblia está dizendo: o que Ele não fará por nós, tendo Ele
dado Cristo, desenfeitado a glória. Algumas pessoas dizem assim: irmão, o melhor de Deus ainda está por vir. Eu entendo esse contexto. Às vezes dentro do que você está esperando, alguém está dizendo: ei, o melhor, coisas grandes virão sobre a sua vida. Mas indubitavelmente o melhor de Deus para nós já veio. O nome dele é Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, que desenfeitou a glória e veio à terra, morreu morte de cruz, subiu aos céus, triunfou sobre a morte. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Ele venceu a morte e nos deu a vitória. Irmão, me permita aqui parafrasear para você entender. Parece que posso ver Jesus agora morre e Satanás esfrega as mãos e diz assim: derrotei o campeão de Jeová, não há mais esperança para eles. Ficou morto um dia, 2 dias, 3 dias. Acontece que Jesus morre na sexta-feira, no sábado o cartório não abre, aí no domingo também não abre. Na segunda-feira foram lá os escribas, os fariseus, para pedir: senhor escrivão, nós viemos aqui buscar o atestado de óbito do Nazareno. Queremos o atestado de óbito do Nazareno. Não posso dar. Nós queremos, não posso dar. Por que não pode? Porque o homem já ressuscitou, rapaz. Não está morto mais. Jesus Cristo vive, reina, está sentado à destra de Deus. Ele é vencedor e nós somos mais que vencedores. A oração deve ser precedida com a fé. A oração deve ser precedida com a fé. Nós precisamos crer na resposta. E nós precisamos acreditar que onde não houverem saídas, Deus as criará. Onde não houver estrada, Deus abre o mar e faz avenida de 13 quilômetros, pavimentada. Passaram de pés enxutos. Onde não houver saída, se o exército é pequeno, Deus arregimenta o exército, unge, prepara, entra na guerra e soldado não levanta nem a mão e Deus vence a batalha. Eu estou tão alegre, irmão. Meu netinho nasceu, Azael. E o pastor Alisson nos ajudou em oração, e por certo pediu aos irmãos que orassem também. Azael nasceu e ele aspirou mecônio, infeccionou os 2 pulmões, saiu do parto e foi para o CTI, entubado, na fronteira da vida e da morte. E no hospital, respirando por aparelhos, ele ficou 21 dias. E a igreja orou, os pastores oraram, nós oramos, a minha família orou, os irmãos nos abençoaram e oraram por nós. Agora há pouco eu saí de casa, a minha esposa e a minha filha não vieram, porque a minha filha tomou uma vacina e ela deu febre, a 2ª dose da vacina, está derrubadinha, a minha esposa ficou para dar o suporte para o neném. Mas daqui a pouco eu saí de casa, antes de vir para cá, sabe qual é a tarefa que eu estava executando? Pegando o Azael no colo, dando uma balançadinha nele, porque ele estava chorando, dizendo: eu quero comida, rapaz. Eu mamei na minha mãe, mas não teve jeito, não foi suficiente, eu estou com fome. Faz uma mamadeira, 60 ml de NAN, depois de meia hora mamando, e tome NAN, e o menino está comendo, e está engordando. Eu digo: vai devagar que o vovô começou assim. Não mame muito não, meu filho. Tu tá rindo, irmão? Eu cheguei a 180 quilos. Eu perdi 82. Foi uma batalha. Mas eu cheguei a 180 quilos. Vai devagar que o vovô começou assim, meu filho. Eu quero que você entenda que um menino que trafegou na fronteira entre a vida e a morte, de lá saiu, não foi pela habilidade do médico, não foi pela estrutura do hospital, foi a poderosa mão de Deus que chegou naquele lugar e por intermédio das nossas e das suas orações trouxe esse menino de volta. Não tem infecção nenhuma, não tem dificuldade, mama e dorme, dorme e mama, acorda, chora, querendo comida, toma banho, dá um sorriso, mama e dorme, dorme, come, dorme, mama, dorme, come, dorme, mama, cresce, engorda e Deus seja louvado. Entenda, Deus está te chamando. 2022 é hora de quebrar barreira, de romper obstáculo, é hora de vencer, o ano da vitória. Mas o caminho da vitória é a oração.
você nunca mais esquecer. Abençoe esse crente que está do seu lado. Diga assim: irmão, o caminho da vitória é a oração. Não sai desse caminho. Sabe qual vai ser a minha oração esse ano inteiro? Tô bravo, olha a minha cara de bravo. Sabe qual vai ser a minha oração esse ano inteiro? Jesus, incomoda essa irmã para ela orar. Jesus, incomoda esse santo para ele orar. Jesus, faz esse travesseiro ficar duro. Jesus, faz a madrugada esfriar o pezinho dele para ele acordar e orar. Jesus, incomoda ele na hora do almoço para ele orar. Aí você vai orar. Aí Jesus vai te incentivar, te incomodar, te levantar. Daqui a pouco vai chegar e diz: pastor Alisson, deixa eu contar um testemunho que aconteceu lá em casa. Aí chega outro e diz: pastor, eu também quero. Irmão, nós vamos ter que fazer um culto só de testemunho. Sabe por quê? É a Bíblia que me assegura que quando eu confio no Senhor, a vitória é garantida. A vitória é garantida, irmão. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Nós precisamos entender que a oração faz coisas tremendas. A oração faz milagres tremendos. A oração faz coisas muito além do que a nossa mente pode supor. Mas precisamos orar e orar sem cessar. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. Não pare de orar. Ore de manhã. Se você não quiser se encontrar com Satanás o dia inteiro, comece o dia em oração, falando com Cristo, e passe o dia inteiro com a doce companhia do Espírito Santo. Porque quando nós deixamos de orar, irmão, os problemas se avolumam, as dificuldades se avolumam. E não é que nós não os teremos, mas orando, nós estamos debaixo da graça, da unção, da autoridade, e Deus nos enche de graça, e nos dá unção, nos dá alegria, e nós rompemos em fé as barreiras que se apresentam contra a nossa vida. Eu gostaria de te incentivar a orar, orando. Eu gostaria que você estivesse de pé no seu lugar, em nome do Senhor Jesus. 2022 é o ano da vitória, irmão. 2022 é o ano que você vai contar muitos testemunhos. 2022 é o ano que Deus fará esta igreja voar, e você está no plano de voo de Deus. 2022 será o ano que Deus fará coisas incríveis na sua família, coisas incríveis na sua vida. Há 3 anos atrás eu fui num encontro de jovens, num sítio, e lá vi uma moça solteira, e ao final daquela palestra ela me procurou e disse: pastor, o meu maior sonho é ter uma família e ter um filho. Eu estou namorando para casar, mas o médico já me diagnosticou com uma doença uterina, e ele já me disse que eu nunca poderei ter filhos. Isso me magoa, me chateia. Eu disse: irmã, quem é que dá a última palavra na nossa vida? É o médico ou é Deus? Ela diz: é Deus. Você crê? Creio. Então eu e você vamos orar, e Deus dará a vitória. Irmão, a glória é de Deus, o louvor é de Deus, mas nossa é a alegria de ver Deus operar. A Bíblia diz que o vaso é de barro, mas Deus colocou um tesouro lá dentro. Então a glória só pode ser dele, mas a alegria de vê-lo operar é nossa. Sábado passado eu fui pregar lá na Serra do Capivari, no aniversário de uma igreja, e quando acabou o culto, ela veio correndo e disse: pastor, deixa eu apresentar ao senhor meu esposo. E me apresentou o esposo, e ela disse: o senhor lembra de mim? Há 3 anos atrás, lá no encontro de jovens no sítio. Eu digo: me lembro, irmã, nós oramos juntos ao final daquele trabalho. Ela disse: pois é, o senhor lembra qual era o meu pedido? Eu digo: lembro, a senhorita disse que queria ter filho. Aí ela olha e diz: venha cá, Helena, venha conhecer o pastor, Helena, corre aqui, filhinha. Veio um toquinho de gente gordinha, com aquela mão gordinha correndo, e eu abracei a Helena, porque quando você ora crendo, Deus faz milagres. Feche os seus olhos. Qual é a sua dor hoje? Qual é a sua necessidade? Qual é a sua aspiração? Quais são os seus sonhos para 2022?
Quais são os seus projetos? Quais são as suas necessidades? Hoje, agora, neste momento, faça dessa canção a sua oração. Eu quero que você, de olhos fechados, coração quebrantado, eu quero que você se derrame agora. Eu quero que você dilate a sua alma e diga: Deus, me dá graça para orar. Pula mandaragá, xandará mandaragandara mandaragá.